queridos professores e professoras da ESIR, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Então hoje nós iremos revisar a lição de número 13 do Pequeno Pesquisador. Lição essa que vem tendo por título A Luz que me leva ao lar. Então, nessa lição a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de como deve ser a nossa vida diante de Deus e também diante dos homens. Então, nós estamos aqui na Terra, nós temos o propósito de ser a luz do mundo. As crianças, ao final dessa lição, elas deverão saber que somente aqueles que adquirirem as mercadorias que Cristo fornece, que é o colírio, as vestes brancas e o ouro, é que poderão ser salvas, e que entrarão no reino dos céus. E que elas possam sentir o desejo de adquirir essas mercadorias mediante o estudo da palavra de Deus. Então, que elas venham ter o desejo de buscar a Deus a cada dia e buscar aprender um pouquinho mais, a respeito do que está contido nas Escrituras. E também sentir o desejo de levar essa mensagem a seus amigos, seus familiares e também seus vizinhos. Assim, o verso para memorizar se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 4 e no verso 18, que diz o seguinte: A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então, que Deus nos ajude a conseguir fazer com que as crianças compreendam bem esse assunto. Conquistando a atenção. Então, como a lição ela vem falando um pouquinho mais a respeito da parábola das bodas, que se encontra no livro de Mateus 22, a gente pode estar fazendo algumas perguntas para as crianças para ver o que elas pensam a respeito do vestuário, e das ocasiões. Então, que tipo de roupa que a gente tem que vestir em cada ocasião. Então, para ir para a escola, que tipo de roupas elas usariam? E para ir a um parque? E para ir a uma festa de aniversário, vamos dizer que é uma festa de 15 anos, onde geralmente essas festas são mais formais, onde a gente tem que vestir uma roupa um pouquinho mais elegante. Então, aí a gente vê que cada ocasião pede um tipo de roupa específico. Então, a gente não pode utilizar uma roupa de ir para a escola para ir para uma festa de 15 anos. Então, toda situação pede uma roupa específica. E agora, qual roupa será que a gente deveria usar para participar da festa das bodas do Cordeiro, que é Jesus? Então, vai ser sobre isso que vai ser a nossa investigação. Apresentando a lição. Então, agora nesse momento, nós vamos iniciar o estudo da lição com as crianças e já vamos também aproveitar para estar respondendo as perguntas da lição. Conforme for surgindo os temas, a gente vai respondendo e caso haja alguma dúvida, a gente pode estar auxiliando as crianças a encontrarem a resposta correta. Então, como eu havia mencionado, essa lição ela vem mencionando um pouquinho mais a respeito da parábola das bodas que se encontra em Mateus no capítulo 22. Então, essa parábola ela vem relatando de um rei que fez um convite para as pessoas para as bodas de casamento de seu filho. Então, junto com o convite, o rei mandou para cada convidado uma roupa que seria utilizada na cerimônia. Então, no dia da festa, o rei estava passando pelas pessoas, inspecionando cada uma para ver se elas estavam vestindo a roupa que ele havia enviado. E aconteceu que no meio dessa inspeção ele encontrou uma certa pessoa que não estava utilizando a roupa que ele havia enviado. Então, ele teve o trabalho de fazer o convite, de enviar a roupa, mas aquela pessoa não compareceu com a roupa designada. E o que será que o rei fez com essa pessoa? Então, a gente sabe, de acordo com as escrituras, que o rei ele pegou, mandou amarrar aquela pessoa e jogar ela nas trevas exteriores. Mas por que será que o rei teve aquela atitude com essa pessoa? Então, é sobre isso que a gente vai estudar. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no significado dessa parábola. Então, o exame dos convidados, essa inspeção que o rei estava fazendo, ela representa a grande cena de julgamento que está sendo realizada no céu. Ou seja, é o período do juízo investigativo sobre o qual nós estamos vivendo. Então, lá no céu está passando o nome de todas as pessoas, tanto que já existiram, das que ainda existem. Então, começando pelos que estão mortos e terminando com os que estão vivos. Então, nesse juízo, está sendo investigado o caso de cada um, as ações de cada um, se foram pessoas boas e estão dignas de alcançar a salvação, ou se não foram pessoas boas. Então, agora quem representa aquele convidado que foi sem as vestes nupciais, ou seja, as vestes necessárias para aquela ocasião? Então, aquele homem, ele representa a condição de muitas pessoas que vivem hoje em dia. Então, aquele homem ele representa muitas pessoas que estão na igreja, mas que não aceitam ser vestidos com as vestes que são dadas por Cristo. Ou seja, não aceitam se cobrir com a justiça de Cristo, que é uma justiça pura e imaculada. Então, a sua própria veste está manchada com o seu pecado, mas ela não aceita e não sente a necessidade de ser cobertas por Cristo. Então, a Bíblia
define essas pessoas como ouvintes da palavra, mas não praticantes da palavra. Agora a gente tem que parar e meditar um pouquinho. Será que a gente não está nessa mesma condição de apenas ouvinte e não praticante? Então, se a gente não ouve e não pratica aquilo que Jesus disse, a gente acaba enganando a nós mesmos. Então, quando a gente começa a praticar somente os desejos do nosso coração, a gente não está fazendo nada para poder alcançar o céu. Então, o resultado de não atender a esse mandado de Deus será o choro por estar fora das mansões celestiais. Da mesma forma, né, que aquele convidado. Quando a gente não faz aquilo que Cristo mandou, é como se a gente estivesse utilizando a nossa própria vestimenta. E a nossa própria vestimenta não é digna de entrar no céu, porque a nossa própria justiça é maculada, é manchada pelo pecado. Agora, Cristo denomina os cristãos que são como esses convidados, aquele convidado da parábola que não estava com as roupas adequadas, de nu. Mas, na Bíblia, quando foi a primeira vez que as pessoas entenderam que estavam nuas? Então a gente sabe que foi ali no período de Adão e Eva. Então, quando o pecado entrou, eles perceberam que eles estavam nus. Ou seja, antes do pecado, Adão e Eva eram cobertos pela glória divina. E a partir do momento que eles pecaram, aquela glória parou de os cobrir e eles viram o resultado do próprio erro. Então ali a gente entende que quando a gente transgride a lei de Deus, a gente acaba manchando, ficando maculado. E a gente precisa que Cristo nos cubra e nos purifique desse pecado que nós cometemos. Então, na Bíblia, nós conseguimos entender que existem dois tipos de visão. A visão espiritual e a visão física. A física é a que a gente enxerga as coisas deste mundo. Então, da mesma forma que nós conseguimos enxergar as coisas que aqui existem, agora, a visão espiritual, ela é uma visão diferente, né? É a nossa consciência, a forma que nós enxergamos o mundo através das nossas atitudes, né? Daquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, na nossa mente, tem uma pequena vozinha que nos diz aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, essa vozinha é a vozinha do Espírito Santo. E quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, conforme mais a gente medita, essa vozinha vai ficando mais alta. Ou seja, ela vai nos orientando cada vez mais da forma mais certa para atingir as coisas boas, né? Fazer as coisas da forma que Cristo se agrada. E Jesus está nos fazendo um convite, que é o convite de comprar as mercadorias que ele está oferecendo. E dentro dessas mercadorias temos o colírio, que é o discernimento espiritual. Então, quando nós utilizamos o colírio, a gente passa a compreender de forma mais correta a respeito daquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, Cristo também nos aconselha a adquirir as vestes brancas, que é a sua justiça, que é o principal para que nós possamos ser apresentados diante de Deus, e também o ouro para que nós nos enriqueçamos, né? Que é o conhecimento da palavra de Deus. Então, será que nós estamos buscando adquirir essas mercadorias que Cristo nos oferece, ou nós estamos ignorando a Cristo? Então, é isso que nós temos que passar para as crianças com essa lição, que eles venham sentir o desejo de adquirir essas mercadorias que Cristo está concedendo, porque essas mercadorias, elas fazem muito bem para nós e para a nossa vida espiritual. Então, quando nós adquirimos o colírio, a gente passa a compreender, a ter um discernimento maior a respeito das Escrituras. E, com as vestes de Cristo, a gente pode ser apresentado diante de Deus. E também, com o ouro, a gente tem uma compreensão maior das Escrituras, né? A gente adquire mais conhecimento. Mas, tudo isso, ele só pode ser adquirido através da nossa busca, né? Da nossa diligente busca dessas coisas. E nós vamos buscar através da palavra de Deus. É ela que nos concede, né, o passo a passo de como nós podemos alcançar essas bênçãos, dádivas que Deus está nos concedendo. Então, que a cada dia nós possamos ter o desejo de buscar dessas mercadorias, de estar progredindo a cada dia na nossa caminhada cristã e em transformar o nosso caráter o mais semelhante ao de Cristo. Então, que Deus nos ajude, que Deus ajude também as crianças para que nós possamos sempre ter esse desejo no nosso coração. Agora, aplicando. Então, nesse momento, a gente vai fazer um apelo às crianças para que elas sempre tenham o desejo de ler a palavra de Deus,
de buscar a Deus em oração, porque assim como a gente aprendeu durante o estudo desse trimestre, a Bíblia é o nosso guia até o céu. Então, ela nos mostra certinho, passo a passo, de como nós podemos alcançar o céu. Mas como é que nós podemos ficar cientes desse passo a passo que existe? Somente através de um estudo fervoroso. Então, a gente tem que buscar com muita oração para que Deus nos mostre esse caminho através da sua palavra. Então, é a mesma situação quando nós estamos no escuro e nós temos uma lanterna. Então, será que se a gente sabe que tem outras pessoas no escuro também, a gente vai ficar com a luz mirando só para nós, só para que nós possamos enxergar o caminho? Então, dessa mesma forma, a gente tem que levar a luz do Evangelho até os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, para que eles também venham saber dessa salvação tão poderosa que Cristo está estendendo a cada um de nós. Então, ao finalizar essa lição, a gente vai fazer uma oração com as crianças, pedindo para que Deus abençoe a cada aluno e os conceda fé, sabedoria e também a sua graça para que eles possam ter sempre o desejo de estar a cada dia buscando Ele e também buscando levar Ele até as pessoas que não conhecem. Então, que Deus nos ajude para isso.